Quando houve o golpe militar, houve, num primeiro momento, um alinhamento, mas não era automático, era um alinhamento muito forte com os Estados Unidos. Mas veja bem, no segundo ano de governo do Castelo Branco, estava vindo aqui o general de Gaulle, que tinha suas disputas com os Estados Unidos. Então houve interesse em ter essa... O governo, a única coisa que acho que contrabalança um pouco esse impulso de subordinação automática é o Xi. É o Xi. E a China, eles são os BRICS. E como isso já estava engrenado e tal, e é um grande mercado, isso pode... Mas sem nenhuma visão estratégica, apenas no impulso. Olha, eu preciso ver se esse não está me dando, eu vou naquele. Eu queria entrar um pouquinho mais nisso, que é o seguinte: o Trump não deu absolutamente nada para o Bolsonaro até agora, do ponto de vista prático, né? Nem amor. Nem amor, nem carinho. Respondeu ao amor do Bolsonaro com uma carta dizendo que o Brasil não ia proceder. Pois é, e colocou a Argentina no lugar, fazendo aquela coisa histórica dos Estados Unidos com a América Latina, que era fazer o contrabalanço ao Brasil, né? Os Estados Unidos sempre fizeram o contrabalanço ao Brasil, o Brasil imperialista, nos olhos do boliviano, do argentino, do chileno, do peruano, o Brasil olhado como imperialista. Os Estados Unidos sempre exploraram essa... O que está acontecendo agora que o Trump não dá amor e carinho e os chineses estão... Os chineses são muito pragmáticos. Como é que o Bolsonaro está sentando, vamos dizer, popularmente, grosseiramente, sentando no colo dos comunistas, do Chile? Bom, ele disse que eles são capitalistas, né? Então, quando é necessário, muda a realidade. Primeiro ele foi na ONU dizendo que era uma espécie de Dom Quixote às avessas, né? Porque o Dom Quixote é do bem, idealista e tal, mas era um Dom Quixote que ia destruir os moinhos de vento, o socialismo, o globalismo, sei lá o quê. E agora, como ele vê que não vem nada lá dos Estados Unidos, e ele também tem um lado, quer dizer, ele depende dos fanáticos, seja da violência, seja pelo lado religioso, seja por que for, mas ele depende também de outros setores econômicos, inclusive o agronegócio. E o agronegócio precisa da China. E o Guedes também precisa da China para balancear as contas, então, minimamente. Então, eu acho que ele percebeu isso. E o Trump do pré-sal não veio ninguém. Só os chineses. E o que se conta, né, parece que não vi nenhum desmentido disso, é que ele pediu explicitamente ao Xi, e o Xi botou 10% ali para dar uma força. Para dar uma força. E, por outro lado, parece que no acordo, primeira parte do acordo dos Estados Unidos-China comercial, o Trump foi lá e vendeu carne de porco, tomando o mercado brasileiro da carne de porco na China. Mas a política e o comércio internacional não é nessa base. Ninguém vai dizer, olha, eu não vou vender não, porque aqui era o meu vizinho. Não tem isso. Agora, não tem isso. Claro que, bom. A pergunta que se faz também é a seguinte, quer dizer, as pessoas fazem uma projeção para o futuro, pensando na volta do Lula, e a gente pergunta, como é que faria o futuro chanceler Celso Amorim, num eventual governo Lula, ou alguém mais jovem, Fernando Haddad, viajar muito. Fernando Haddad ou um sucessor na mesma linha. Fernando Haddad. Não disse alguém mais jovem que o Lula, alguém mais jovem do que eu. Não, sim, mas alguém que o senhor indicasse na mesma linha. Como é que faria essa pessoa num mundo mudado, num mundo voltado para o Pacífico, num mundo que o Pacífico será o grande centro do mundo? Essa pessoa, sucessora do Celso Amorim, vai fazer um acordo com o Chile, vai fazer um acordo com o Peru, como que vai colocar o Brasil no Pacífico? Nós já temos, viu? Sim, mas como vai fazer para bombar isso? Bom, eu acho que para nós é muito importante a integração da América do Sul. Certo. E desse modo, quer dizer, você através do Chile, do Peru, além do que você já faz diretamente, porque também há outras rotas, mas sim, através do Chile, do Peru, entre outros, você vai ter uma porta para o Pacífico. Falam muito dessa aliança entre Mercosul e Aliança do Pacífico, que eu até achava isso meio difícil de fazer, porque alguns países já têm acordos de livre comércio com os Estados Unidos, isso limita, mas é possível, dentro de certos... O que o senhor faria hoje? Olha, a caneta está na sua mão. Eu preciso fazer o pivô que o Obama fez para a Ásia. O senhor faria como hoje? A coisa mais importante, eu acho que é a integração na América do Sul. Porque eu acho que hoje, ontem e amanhã será. Certo. Porque, primeiro, o imperativo da geografia é muito forte. Certo. Né?
Você vê que hoje em dia a Rússia vai se aproximando cada vez mais da China, porque vizinhos ou são grandes amigos ou são grandes rivais. Não há esse meio termo da indiferença que você pode dizer, qual é a nossa relação com, sei lá, Austrália ou com a Nova Zelândia. Mas legal e tal, ou não tão legal, depende da opinião de cada um, mas não é um problema. Agora, com o vizinho, ou você é rival ou é amigo. E por isso que nós trabalhamos tão intensamente pela integração da América do Sul, para enterrar de vez as rivalidades. Por isso. E porque no mundo atual é um mundo de grandes blocos. A China é um bloco em si mesmo, os Estados Unidos são um bloco, a União Europeia é um bloco. O Brasil é grande, como eu disse no início, mas não é grande o suficiente para enfrentar esse mundo. Agora, a América do Sul, a América Latina é. Então, quanto mais a gente trabalhar para a integração, mais a gente... Agora, eu acho que como nós fizemos no passado, ao mesmo tempo que nós trabalhamos para a integração, nós éramos uma espécie de vanguarda, porque o Brasil que era dos BRICS, o Brasil que foi do IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, o Brasil que liderou o acordo países árabes da América do Sul, o Brasil que foi para a África. Mas agora você chata um pouquinho. O Gaddafi, ele tentava fazer a União Europeia, a União Africana, ele financiou muita coisa da União Africana, ele foi derrubado por isso, foi caçado o Gaddafi. O Lula bombou aqui a Unasur, o Lula foi afastado, foi preso. É difícil, gente. Essa coisa mas a história sim, a história é perigosa, essa coisa de união. Mas se você não enfrentar os perigos, você não mexe na história, você vai apenas dormir num berço esplêndido, provavelmente, que será cada vez... Quem é que não quer essa união? O senhor que é diplomata talvez não possa dizer tão... É uma coisa... Você sabe que é uma coisa meio paradoxal. A gente fala assim, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos também não é uma coisa tão monolítica. Por exemplo, na primeira conferência que teve com o Obama, que eles chamam de Cúpula das Américas, foi em 2009, ele pediu uma reunião com o Unasul. De certa maneira, ele estava legitimando isso, que o governo Temer e o governo Bolsonaro enterraram, e outros governos de direita que querem enterrar, talvez ressurjam, mas que querem enterrar, o Obama reconheceu, porque ele percebeu a importância da Unasul até para resolver problemas na América do Sul, e até para ele era uma maneira dele manter um diálogo indireto com a Venezuela, sem parecer que estava abrindo um canal específico para a Venezuela. Então, o que eu quero dizer é que não é você tem que ir jogando. Sim. Agora, eu acho que ocorreu na realidade você está me perguntando por que houve o golpe. Aí foi uma série de fatores, eu acho que sim, a afirmação da Unasul, eu sempre cito, né? Vou repetir para você, desculpa, para quem já viu isso em outros lugares, mas a capa da revista Economist que botou o continente americano de cabeça para baixo. Sim. Então, aquilo, e dizia assim, a capa era... The Rise, né? A ascensão da América Latina, nobody's backyard, não é mais quintal de ninguém. Eu acho que isso mexeu lá com o Estado Profundo norte-americano, não com Obama diretamente, mas mexeu... Até porque o Estado Profundo é muito mais forte que o Obama, que qualquer um. Ele fica, os outros mudam, mas ele fica. Então, olha lá, CIA, NSA, exatamente, tudo isso. E ao mesmo tempo, o Brasil vai lá com a Turquia, negocia um acordo com o Irã, estritamente nos termos que os americanos, que o Obama tinha nos pedido, mas também ele tinha uma posição interna, né? Sim. Enfim, então eu acho que é uma coisa complexa. O embaixador acredita em Estado Profundo, o chanceler, isso é muito importante. Não acredito, é uma questão de fé. Isso é uma coisa que foi amplamente, foi um fato. Porque outro dia eu ouvi uma comentarista aí de uma televisão que eu não vou mencionar, dizendo, é uma bobagem esse negócio de Estado Profundo. Não é. Claro que você pensar assim, um Estado Profundo como se fosse um outro Estado, não é bem assim. São várias forças que às vezes até divergem entre elas. Mas que elas existem, não tem dúvida. Isso na época do Pentagon Papers, tudo isso é assim. Eu vou recomendar depois para vocês, obviamente, os livros do embaixador, e depois a gente vai falar sobre Estado Profundo. São vários livros que vocês podem ler sobre Estado Profundo, que são muito interessantes. Mas seguindo, o senhor vai à posse do futuro presidente da Argentina? Ou não é recomendável do ponto de vista diplomático? Não, eu acho que não tem problema, porque eu nem sou uma pessoa tão importante assim. Eu fui à eleição dele, né? Fui convidado dele. Mas o senhor vai à posse? Se eu for convidado, provavelmente serei, acho que virei. O senhor vai? E por que o governo Bolsonaro vai brigar com o Jair Bolsonaro, presidente da República? Eu sou um ex-auxiliar. Sim, mas o presidente da República do Brasil possivelmente não vai à posse do nosso grande... Ele já disse que não vai, né? Pode mudar de ideia, porque ele também tinha dito que a China
queria comprar o Brasil, que era a China comunista, não sei o quê, e agora está... O senhor acha que ele vai mudar de ideia? Acho que até a posse é difícil, porque aí seria dar o braço a torcer de maneira muito óbvia, mas eu acho que ele depois vai se acomodar. Porque, veja bem, nem, nós falamos aí dos americanos, nem para os americanos é funcional uma briga assim tão forte entre Brasil e... Um pouco de rivalidade eles até exploram, mas assim, uma briga tão forte, você vê que o Trump cumprimentou o Alberto Fernandes, né, e disse que quer manter relações boas, conversar com ele o mais cedo possível. Claro, porque ele está percebendo que se não vai conversar com ele, vai conversar com a China, vai conversar com outros lugares. Eles não são bobos. Aqui no Brasil é onde prevalece no momento. Eu nunca vi um governo tão impregnado de ideologia quanto esse, nunca vi. Como eu falei, nem o Castelo Branco, muito menos o Costa Silva. O Costa Silva se recusou a assinar um tratado de não proliferação nuclear, por exemplo. O Médici, que fez as 200 milhas, não estou dizendo que tem outros problemas, internamente foi uma tragédia, mas eu estou falando. O Geisel, que rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. A ditadura reconheceu Angola Ele reconheceu Angola, assim, com o governo marxista lá. Justamente. Não, aqui hoje existe uma ideologização absolutamente ensandecida, para falar a verdade. Disfuncional, né? Disfuncional para o país, né? Para o país não existe isso. Você tá vendo? É claro que isso não se deve ao que eu vou dizer, mas você vê a importância. Hoje tem notícias sobre a queda das exportações brasileiras, por que aumentou o déficit de manufaturados brasileiros. Não é só porque o Brasil importou mais, é porque o Brasil exportou menos. E o principal mercado para o qual exportou menos, a Argentina, por causa da crise, evidentemente, que já vem de antes. Mas é evidente que uma má relação não vai permitir que isso retome. Então, eu acho que isso vai, de alguma maneira, mesmo que eles não se tornem amigos, acho que é possível que se tornem amigos propriamente, mas acho que vai caminhar para um certo pragmatismo. Pergunta final para o chanceler. Chanceler, tem um problema que é o problema da economia global, com recessão. Eu me lembro que o Brown, que foi secretário de comércio do Bill Clinton, quando o Clinton indicou como caixeiro viajante do governo, fez a diplomacia comercial. O senhor foi muito pragmático também, foi indicado para o Lula, olha, vamos abrir embaixadas, fazer diplomacia comercial, só que o futuro talvez não indique isso, porque nós temos uma crise aí, uma sobrecapacidade industrial no mundo. O senhor acha que a diplomacia tem que ter uma sintonia fina aí para o futuro? Eu acho que a nossa diplomacia foi muito mais do que comércio, foi geopolítica, trabalhamos pela paz no Oriente Médio, no Irã, a paz na região, Venezuela, grupo de amigos da Venezuela, acho que muitas outras coisas que eu poderia citar, resgate da nossa dívida com a África, muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas que são importantes, não podemos diminuir a importância dela, mas foi também comercial. Ônibus, Marco Polo, o Randon, não quero dizer porque eu não quero beneficiar umas ônibus brasileiros nas ruas lá da África do Sul, como disse, aliás, agora o presidente que esteve aqui, né? Aldebrecht construindo em vários lugares do mundo. Construído de maneira não ideológica. O que ela fez, não sei, porque eu nunca tive nada a ver com isso, nem vi. Sim. Mas ela fazia empregos no Brasil, vamos falar a verdade? Empregos no Brasil, essa é a verdade verdadeira. Eles querem exportar serviço, é uma coisa nobre. E aí fazia o terminal do aeroporto de Miami e o porto de Mariel. E fazia os teleféricos em Caracas, onde eu andei, e fez muitas outras obras, e os empregos eram gerados aqui no Brasil. Não, mas não só ela, e a Embraer também vendia aviões. O Pentágono comprou aviões do Brasil, que não comprou foi a Venezuela, porque os americanos não deixaram. Super Tucano. Tinha algumas peças, Super Tucano. Isso. Enfim, agora com a Boeing, acabou-se, né? Não vai vender para lugar nenhum, vai ser só onde a Boeing quiser e mandar. Enfim, então, o que eu vejo é o seguinte, isso vai continuar. Agora, eu acho que precisa de liderança. Você tem um velho dito em inglês, straight follows the flag. Quer dizer, se você não vai nos lugares, não fica lá sua bandeirinha, não fala com as pessoas, né, conversa com as pessoas, começa sozinho, não vai. Algum vai, mas querem comprar café, minério de ferro, porque aí você não vende. Você é comprado, as pessoas vêm aqui comprar, porque são matérias-primas, né? Agora, para você vender os ônibus, os aviões, tratores, máquinas agrícolas, que o Brasil vendeu para uma grande parte do mundo, isso só
indo... Eu não vou falar nada, só vou apontar ali. Para a imagem que tem aí, ó, tá vendo? Eu não estou falando um nome nem estou específico. vendo a imagem, mas eu suponho que seja isso aqui. Mostra o que está isso fazendo. aqui, né? Eu acho. Eu não quero falar nomes, vamos falar de líderes. L de líder. L de líder. L de líder. E eu vou mostrar, pode ser outra pessoa. É o Brasil. Nós estamos falando de líder, lideranças. Todos os nossos mercados aumentaram. África, por exemplo, todo mundo diz, por que o Brasil tem tantas embaixadas na África? Bastava ter a população que tem para ter embaixada na África, não precisava de outro motivo. Mas nossas exportações para a África aumentaram por 4 ou 5. E a África, se você pegar a África em conjunto, tá certo que é um artifício, mas se você pegar a África em conjunto, ela seria o nosso 4º parceiro comercial comparado com outros países. Estados Unidos, China, Estados Unidos, Argentina e África, mais do que a Alemanha. Então, não é pouco. Os livros. Celso Amorim, Conversas com Jovens Diplomatas. Depois tem Diálogos, né? Não, breves narrativas diplomáticas. Breves narrativas diplomáticas, vou mostrar que tem em casa lá. E Teherã, Ramallah e Doha, que tem, inclusive na segunda edição. Teherã, Ramallah e Doha, também vou mostrar a imagem para vocês. Segunda edição, não, mas se eu for mostrar a imagem, mostra na segunda edição, porque tem lá, tem a chamada do Noam Chomsky, não é pouco. Ah, então com o chamado do Noam Chomsky. E do Kofi Annan. E do Kofi Annan. Excelente entrevista.